Erro do médico ou paciente com problemas de percepção? Em áreas como a cirurgia plástica, os limites entre essas duas situações são extremamente delicados e frequentemente discutidos na justiça. O assunto polêmico foi tema de uma palestra promovida pelo Centro de Estudos do TJRS. As imagens mostradas durante a palestra traduziam o grau de polêmica que envolve o assunto. Os resultados de uma cirurgia plástica podem implicar em pelo menos duas questões bem antagônicas. Foi o médico que errou ou foi o paciente que não teve a noção do risco envolvido no procedimento? O professor e advogado Gustavo Borges apresentou dados sobre o assunto durante o evento mais recente do Centro de Estudos do TJRS. Segundo ele, nos últimos anos teria ocorrido um aumento de 200% no número de recursos envolvendo questões de erro médico nos tribunais brasileiros. Dados do Conselho Federal de Medicina indicam que em torno de 96% dos médicos que têm processos ético-profissionais não são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ou seja, não têm especialidade na área. Eu fui verificar qual era o perfil do médico sendo processado. Me parece que mesmo médicos pertencentes à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, esses passam por um processo de treinamento, são 3 anos, né? E há toda uma preparação. E outros demais, muitas vezes, se arriscam, ou pelo menos arriscam-se em operações que não são que não fizeram residência, que não tem, né, todo um passado técnico. Este dado que levantei demonstra, por ilação, que provavelmente muitos deles serão os mais processados. Por outro lado, também é comum pacientes que têm problemas de percepção em relação ao próprio corpo. Gente que acha bonito, por exemplo, ter a aparência da Barbie ou do Ken. Nós temos aqueles pacientes que têm e são portadores do transtorno dismórfico corporal e que acabam gerando, pelo menos que acabam se submetendo a procedimentos cirúrgicos de uma forma indevida. Se nós temos erros dos médicos de um lado, muitos pacientes também estão, né, se submetendo ou se arriscando a procedimentos completamente inadequados. Servidores, estagiários, magistrados e outros profissionais do Poder Judiciário ainda puderam assistir a um vídeo que ilustra bem as dificuldades nesta área. O filme mostra o trabalho de um criador de retratos falados. A experiência revela como pode ser grande a diferença entre a forma como nós nos enxergamos e como somos vistos pelos outros. Situações que estimularam a reflexão dos participantes. Eu achei ela muito tocante, ela mostrou um lado mais humano, porque a gente geralmente vem assistir uma palestra aqui no judiciário e a gente está preocupada com a questão técnica, jurídica, né? E eu acho que às vezes nos falta exatamente isso, sentir o que a pessoa que está ali do outro lado está sentindo. Eu achei fantástico. Deu para se ter uma noção geral, né, por que, né, os erros acontecem. Que não é tanto culpa do médico, mas muito mais de nós mesmos, né, pelo que nós esperamos, né, do que seja feito, né. Ele colocou um outro ponto de vista jurídico e, digamos assim, adentrou um pouco mais na área científica, o que é super importante para quem decide, no final das contas, tudo, né, todas as demandas.